Um curso em milagres, capítulo 27. A cura do sonho. Tópico 3. Além de todos os símbolos. 1. O poder não pode se opor, pois a oposição o enfraqueceria e poder enfraquecido é uma contradição de ideias. Força fraca não significa nada e o poder usado para enfraquecer é empregado para limitar. E por conseguinte, ele tem que ser limitado e fraco, porque esse é o seu propósito. Para que o poder seja ele mesmo, não pode haver oposição, nenhuma fraqueza pode se introduzir nele sem mudá-lo, fazendo com que seja algo que não é. Enfraquecer é limitar e impor um oposto que contradiz o conceito que ataca. E com isso, junta à ideia alguma coisa que ela não é e faz com que ela seja ininteligível. Quem pode compreender um conceito duplo, tal como poder enfraquecido ou amor odioso? 2. Desististe que o teu irmão é um símbolo de um amor, ou melhor, decidiste que o teu irmão é um símbolo de um amor odioso, de um poder enfraquecido e, acima de tudo, de uma morte viva. E assim, ele não tem nenhum significado para ti, pois representa o que não tem significado. Ele representa um pensamento duplo, no qual metade é cancelada pela metade remanescente. Apesar disso, a metade que foi cancelada imediatamente contradiz a outra, de modo que ambas desaparecem. E agora ele representa o nada. Símbolos que não representam nada, além de ideias inexistentes, necessariamente representam o espaço vazio e o nada. Porém, o nada e o espaço vazio não podem construir interferência. O que pode interferir com a consciência da realidade é a crença em que haja alguma coisa lá. 3. O retrato que vês do teu irmão não significa nada. Não há nada a atacar ou a negar, a amar ou odiar. Nada a que se possa atribuir poder e nada a ser visto como frágil. O retrato foi completamente cancelado, porque simbolizava uma contradição que cancelou o pensamento que ele representava. E assim o retrato não tem qualquer causa. Quem é capaz de perceber qualquer efeito sem uma causa? O que pode ser aquilo que não tem causa senão nada? O retrato que vês do teu irmão é totalmente ausente e nunca existiu. Permite então que o espaço vazio que ele ocupa seja reconhecido como vago e que o tempo dedicado a ver esse retrato seja percebido como desperdiçado, um tempo desocupado. 4. Um espaço vazio que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso que não é visto como gasto e plenamente ocupado, vem a ser um convite silencioso para que a verdade entre e faça um lar para si mesma. Não é possível fazer nenhuma preparação que possa acentuar o papel real do convite, porque o que deixas vazio, Deus o preencherá. E a verdade não pode deixar de habitar onde ele está. Poder não enfraquecido, sem oposto, é o que é a criação. Para isso, não existem símbolos. Nada aponta para além da verdade, pois o que pode representar mais do que tudo? No entanto, o verdadeiro desfazer tem que ser benigno. E assim, a primeira substituição do teu retrato é outro retrato de outro tipo. 5. Como o nada não pode ser retratado, do mesmo modo, não há nenhum símbolo para a totalidade. A realidade é conhecida, em última instância, sem forma, sem retrato e sem ser vista. O perdão ainda não é um poder reconhecido como algo totalmente livre de limites. No entanto, ele não estabelece nenhum dos limites que escolheste impor. O perdão é o meio através do qual a verdade é temporariamente representada. Ele permite que o Espírito Santo faça com que a troca dos retratos seja possível até o momento em que os recursos nada significam e o aprendizado está realizado. Nenhum recurso de aprendizado tem nenhuma utilidade que possa se estender além da meta do aprendizado. Quando
o seu objetivo é alcançado, ele deixa de ter qualquer função. Entretanto, no intervalo do aprendizado, ele tem uma utilidade da qual agora tens medo, mas que ainda amarás. 6. O retrato do teu irmão, que te é dado para ocupar o espaço tão tardiamente desocupado e vago, não necessitará de qualquer espécie de defesa, pois tu lhe darás preferência preponderante. E também não demorarás nem um instante para decidir que ele é o único que queres. Ele não representa conceitos duplos, embora seja apenas metade do retrato e incompleto. Em si, ele é o mesmo e não está dividido. A outra metade do que representa permanece desconhecida, mas não é anulada. E assim, Deus fica livre para dar Ele próprio o passo final. Para isso, não necessitas de retratos e nem de qualquer recursos para aprenderes. E aquilo que, em última instância, tomará o lugar de todos os recursos de aprendizado, simplesmente será. 7. O perdão desaparece e os símbolos se apagam, e nada do que os olhos jamais viram, ou os ouvidos jamais ouviram, permanece para ser percebido. Um poder totalmente sem limites veio, não para destruir, mas para receber o que lhe pertence. Não existe, em parte alguma, escolha de função. A escolha que tens medo de perder, tu nunca tiveste. Entretanto, apenas isso parece interferir com o poder ilimitado e com os pensamentos unificados, completos e felizes, sem opostos. Não conheces a paz do poder que não se opõe a nada. No entanto, simplesmente não pode haver nenhum outro. Dá boas-vindas ao poder que está além do perdão e além do mundo dos símbolos e das limitações. Ele quer meramente ser e assim meramente é. Tópico 4. A resposta silenciosa. 1. Em quietude, todas as coisas são respondidas e todos os problemas serenamente resolvidos. Em conflito, não pode haver resposta nem resolução, pois o propósito do conflito é fazer com que a solução não seja possível e assegurar que nenhuma resposta seja simples. Um problema estabelecido no conflito não tem resposta, pois é visto de formas diferentes. E o que seria uma resposta de um ponto de vista não é uma resposta em uma luz diferente. Tu estás em conflito. Assim, tem que ficar claro que não podes responder a coisa alguma, pois o conflito não tem efeitos limitados. Entretanto, se Deus deu uma resposta, necessariamente existe um caminho no qual os teus problemas estão resolvidos, pois o que é vontade de Deus já foi feito. 2. Assim, o tempo não pode estar envolvido em cada problema. Assim, o tempo não pode estar envolvido e cada problema pode ser respondido agora. Entretanto, em seu estado mental, a solução tem que ser impossível. Por conseguinte, Deus tem que ter te dado um caminho para alcançar um outro estado mental, na qual a resposta já esteja presente. Tal é o instante santo. É aqui que todos os teus problemas devem ser trazidos e deixados. É aqui que devem estar, pois aqui está a resposta para eles. E onde está a resposta, o problema não pode deixar de ser simples e facilmente resolvido. Não tem sentido tentar resolver um problema onde a resposta não pode estar. Entretanto, com a mesma certeza, ele não pode deixar de ser resolvido se for trazido para onde a resposta se encontra. 3. Não tentes solucionar nenhum problema a não ser na segurança do instante santo, pois lá o problema será respondido e resolvido. Fora não haverá solução, pois lá não existe nenhuma resposta que possa ser achada. Em nenhum outro lugar jamais se pergunta uma questão única e simples. O mundo só pode perguntar uma questão dupla. Uma questão com muitas respostas não pode ter resposta. Nenhuma delas será satisfatória. O mundo não coloca uma pergunta para que ela seja respondida, mas apenas para reafirmar seu ponto de vista. 4. Todas as questões que são colocadas dentro deste mundo não passam de uma maneira de olhar. Não são perguntas. Uma questão colocada com ódio não pode ser respondida,
porque é uma resposta em si mesma. Uma pergunta dupla pergunta e responde, ambas atestando a mesma coisa em formas diferentes. O mundo não coloca senão uma questão. Ela é a seguinte: dessas ilusões, qual é a verdadeira? Quais delas estabelecem a paz e oferecem alegria? E quais podem trazer o mundo? Aliás, e quais podem trazer o modo de escapar de toda a dor da qual é feita esse mundo? Seja qual for a forma que tome a questão, o seu propósito é o mesmo. Ele pergunta apenas para estabelecer o pecado como algo real e responde na forma de preferências. Que pecado preferes? Esse é o que deverias escolher. Os outros não são verdadeiros. O que pode o corpo conseguir que queiras mais do que tudo? Ele é o teu criado e também teu amigo. Basta dizer a ele o que queres e ele irá servir-te amorosamente bem. E isso não é uma pergunta, pois te diz o que queres e aonde ir para consegui-lo. Não deixa espaço para que as suas crenças sejam questionadas, exceto pelo fato de afirmar algo em forma de pergunta. 5. Uma pseudo-questão não tem resposta. Ela dita a resposta enquanto pergunta. Assim, todo questionamento dentro do mundo é uma forma de propaganda dele mesmo. Da mesma maneira que as testemunhas do corpo não são senão os sentidos dentro dele, também assim as respostas para as perguntas do mundo estão escondidas dentro das perguntas que são feitas. Onde as respostas representam as perguntas, elas não acrescentam nada de novo e nada se aprende. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado que pergunta alguma coisa que não sabes, não estabelece condições para a resposta, mas apenas pergunta qual deveria ser a resposta. Mas ninguém em estado de conflito está livre para colocar essa questão, pois ele não quer uma resposta honesta em que o conflito termine. 6. Só dentro do instante santo é possível que uma questão honesta seja honestamente colocada, e do significado da qual vem a significação da resposta. Aqui é possível separar os teus desejos da resposta, de tal forma que ela possa te ser dada e também ser recebida. A resposta é dada em todos os lugares, no entanto, é só aqui que ela pode ser ouvida. Uma resposta honesta não exige sacrifício porque responde a questões verdadeiramente colocadas. As questões do mundo apenas perguntam de quem se exige o sacrifício, sem perguntar se o sacrifício tem qualquer significado. E desse modo, a não ser que a resposta diga de quem, ela permanecerá irreconhecível, inaudível, e assim a pergunta é preservada de forma intacta, porque deu a resposta a si mesmo. O instante santo é o intervalo do qual a mente está suficientemente silenciosa para ouvir uma resposta que não está atrelada à questão colocada. Ele oferece algo novo e diferente da questão. Como poderia a questão ser respondida se ela apenas se repete? 7. Portanto, não tente solucionar nenhum problema em um mundo no qual a resposta foi barrada. Em vez disso, traze o problema ao único lugar que guarda a resposta amorosamente para ti. Aqui estão as respostas que irão solucionar os teus problemas, porque estão à parte deles e veem o que pode ser respondido. O que é a pergunta? Dentro do mundo, as respostas simplesmente levantam uma questão, embora deixem a primeira sem resposta. No instante santo, podes trazer a pergunta até a resposta e receber a resposta que foi feita para ti. Tópico 5. O exemplo da cura. 1. A única maneira de curar é ser curado. O milagre estende-se sem a tua ajuda, mas tu és necessário para que ele possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. A sua natureza é estender-se no instante em que nasce. E ele nasce no instante em que é oferecido e recebido. Ninguém pode pedir ao outro para ser curado, mas pode deixar-se curar e assim oferecer ao outro o que recebeu. Quem pode conceder ao outro o que não tem?
E quem pode compartilhar aquilo que nega a si mesmo? O Espírito Santo fala a ti. Ele não fala a uma outra pessoa. Entretanto, através da tua escuta, a sua voz se estende porque aceitaste o que ele diz. 2. A saúde é o testemunho para a saúde. Enquanto ela não for atestada, permanece sem convicção. Só está provada quando tiver sido demonstrada e tem que prover uma testemunha que possa compelir a crença. Ninguém é curado através de mensagens duplas. Se desejas apenas ser curado, tu curas. O teu propósito único faz com que isso seja possível, mas se tens medo da cura, então ela não pode vir através de ti. A única coisa que se requer para a cura é a ausência do medo. Os que têm medo não são curados e não podem curar. Isso não significa que o conflito tem que ter desaparecido para sempre da tua mente para que sejas capaz de curar. Pois se significasse, nesse caso não haveria necessidade de cura. Mas significa, ainda, que por apenas um instante, que amas sem atacar. Um instante é suficiente. Os milagres não esperam pelo tempo. 3. O instante santo é o local onde o milagre habita. De lá, cada um nasce para esse mundo como testemunho de um estado mental que transcendeu o conflito e alcançou a paz. Ele traz conforto nesse lugar de paz para o campo de batalha e demonstra que a guerra não tem efeitos. Pois todo o ferimento que a guerra buscou trazer, os corpos quebrados e os membros despedaçados, os moribundos gritando e os mortos silenciosos, são gentilmente erguidos e consolados. 4. Não há tristeza onde o milagre veio para curar, e nada além de um único instante do teu amor, sem ataque, é necessário para que tudo isso ocorra. Nesse instante és curado, e nesse instante único toda a cura é feita. O que fica a parte de ti quando aceitas a bênção que o instante santo traz? Não temas a bênção, pois aquele que te abençoa ama o mundo todo e não deixa, e nada deixa no mundo que possa ser temido. Mas se foges à bênção, o mundo de fato parecerá amedrontador, pois lhe recusaste a paz e o conforto, permitindo que ele morresse. 5. Um mundo assim, tão amargamente destituído, não seria olhado como uma condenação por aquele que poderia tê-lo salvo, mas retrocedeu porque tinha medo de ser curado? Os olhos de todos os moribundos expressam reprovação e o sofrimento sussurra. O que há para ser temido? Considera bem essa questão. Ela te é feita a teu favor. Um mundo às portas da morte apenas te pede que descanses um instante do ataque a ti mesmo para que ele seja curado. 6. Que venhas para o instante santo e sejas curado, pois nada do que é recebido nele é deixado para trás no seu retorno ao mundo, e sendo abençoado, trarás bênção. A vida te é dada para que a des ao mundo que está a morte. E olhos sofredores não mais acusarão, mas brilharão em agradecimentos a ti, que deste a bênção. A radiância do instante santo iluminará os teus olhos e lhes dará um modo de ver além de todo sofrimento, e no lugar do sofrimento, tu verás a face de Cristo. A cura substitui sofrimento. Quem olha para um não é capaz de perceber o outro, pois ambos não podem estar presentes. E o que vês, o mundo testemunhará e testemunhará a favor. 7. Assim, a tua cura é tudo o que o mundo requer, para que ele possa ser curado. Ele necessita de uma lição que tenha sido perfeitamente aprendida. E então, quando a esqueceres, o mundo gentilmente irá lembrar-te do que ensinaste. A sua gratidão não recusará nenhum apoio a ti, que te deixaste curar, para que ele pudesse viver. Ele chamará as suas testemunhas para mostrar a face de Cristo a ti, que lhe trouxeste a vida, através da qual elas a testemunharam.
O mundo da acusação é substituído por um mundo no qual todos os olhos contemplam amorosamente o amigo que lhe trouxe a liberação. E alegremente o teu irmão perceberá os muitos amigos que pensavam serem inimigos. 8. Os problemas não são específicos, mas tomam formas específicas, e essas aparências específicas constituem o mundo. E ninguém compreende a natureza do próprio problema. Se compreendesse o problema, não mais estaria presente para que ele o visse. A própria natureza do problema implica em que ele não existe. E assim, embora as pessoas o percebam, não podem percebê-lo como é. Mas a cura é evidente em instâncias específicas e é generalizada para incluir todas as instâncias. Isso se dá porque elas são a mesma, apesar de suas formas diferentes. Todo aprendizado visa a transferência, que se torna completa em duas situações que são vistas como uma só, pois apenas os elementos comuns estão presentes. Entretanto, isso só pode ser atingido por aquele que não vê as diferenças que tu vês. A transferência total do teu aprendizado não é feita por ti, mas o fato de ter sido feita, apesar de todas as diferenças que vês, te convence de que não poderiam ser reais. 9. A tua cura vai estender-se e vai ser trazida a problemas que pensavas que não eram teus. E também vai ficar evidente que os teus muitos problemas diferentes serão resolvidos quando tiveres escapado de qualquer um deles. Não foram as suas diferenças que tornaram isso possível, pois o aprendizado não pula de algumas situações para os seus opostos, trazendo os mesmos resultados. Toda cura tem que proceder de maneira legal, de acordo com as leis que tenham sido adequadamente percebidas, mas nunca violadas. Não tenhas medo do modo como as percebes. Estás errado, mas existe dentro de ti alguém que está certo. 10. Deixa então a transferência do teu aprendizado àquele que realmente compreende as leis do aprendizado e irá garantir que elas permaneçam invioladas e ilimitadas. A tua parte é apenas aplicar o que ele te ensinou a ti mesmo, e ele fará o resto. E é assim que o poder do teu aprendizado será provocado a ti por todas as muitas testemunhas diferentes que ele encontra. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, mas milhares estarão por trás dele. E por trás de cada um deles, outros 1000. Cada um pode aparentar ter um problema que é diferente do resto, no entanto, eles são solucionados juntos. E a resposta comum, dada a eles, mostra que as questões não poderiam estar separadas. 11. A paz esteja contigo, a quem é oferecida a cura. E aprenderás que a paz te é dada quando aceitas a cura para ti mesmo. Seu valor total não precisa ser avaliado por ti para que compreendas que te beneficiaste com ela. Aquilo que ocorreu no instante em que o amor entrou sem ataque ficará contigo para sempre. A tua cura será um dos seus efeitos, assim como a do teu irmão. Aonde quer que fores, contemplarás os seus efeitos multiplicados. Entretanto, todas as testemunhas que contemplas serão bem menos do que as que realmente existem. A infinidade não pode ser compreendida simplesmente pela contagem de suas partes separadas. Deus te agradece pela tua cura, pois ele sabe que ela é uma dádiva de amor ao seu filho e, portanto, essa dádiva é dada a ele.